Então, Israel tinha um amor passageiro. Deus. Há um problema aqui no verso 5. Por isso os abati, por meio dos profetas. Por isso, por causa desse amor passageiro, Deus abateu eles. Pela palavra da minha boca, o Senhor falando: os matei, e os meus juízos sairão como a luz. O que Deus preparou para eles por causa desse amor não sincero? Pela boca dos profetas, Deus pronunciou o juízo e os executou. Os matou. Olha só que coisa terrível. E esses juízos de Deus saíram como a luz, ou seja, como a força do relâmpago. Preste atenção, quando o nome de Deus está falando, seja o homem ou mulher, né? É Deus falando. Aquela palavra, ela pode se cumprir como um raio, rapidamente. Então, quando alguém de Deus está falando, seja quem for, homem, mulher, obreiro, pastor, irmão em Cristo, está sendo usado por Deus, nós temos que prestar ouvidos, porque Israel não prestou ouvidos, foi julgado, houve morte, houve abatimento, houve juízo. Porque não deu ouvidos à voz de Deus, irmã Jéssica. É isso que acontece. Então, quando Deus está nos falando na palavra, é Deus nos falando. Ele disse, o Senhor, que pronunciou seus juízos pela boca dos profetas. Pela minha boca, porque quando o homem de Deus estava falando, era o próprio Deus falando. Que iria fazer o bem se eles obedecessem e o mal se eles desobedecessem. E nesse caso o povo não creu e por isso pereceu. Muitos morreram, não é? Versículo número 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aqui está uma ênfase que nós devemos parar e prestar atenção na igreja. Então Deus quer o quê? Misericórdia e não sacrifício. O povo de Israel era muito ligado ao sacrifício, ao holocausto, né? Vou queimar o animal inteiramente dedicado ao Senhor hoje. Quer dizer, eles tinham aquilo como ápice da adoração. Ou seja, se eu fizer o meu sacrifício, a minha adoração está perfeita, está completa. Mas não era isso necessariamente que Deus queria, um animal morto. Deus queria que eles estivessem mortos para o pecado e vivos para Deus. Esse era o problema. Então Israel caiu muitas vezes, irmão Jesus, por causa disso. Preocupava em sacrificar e fazer holocaustos a Deus. Porém, não se preocupava em ter misericórdia e nem conhecer a Deus. Irmãos, alguém sem misericórdia pode servir a Deus? É uma característica de um servo de Deus. Misericórdia, amor, essas palavras são sinônimas. Tem como? É por isso que Jesus nos mandou o que é? Amar. Então Deus sempre quis isso. Era o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, era lei, tudo bem. Mas Deus já queria o amor lá também. O povo é que não teve a capacidade de ver, além dos sacrifícios, o amor que Deus queria. Deus queria que eles fizessem os sacrifícios, mas por amor. Mas não por outros sentimentos. O animal morria e o povo não se arrependia. Adiantava alguma coisa para Deus? O sacrifício chegava à presença de Deus? Era apenas um momento ali em que eles acostumaram com uma adoração no chão de mecânica, que não passava do teto, se é que assim eu posso dizer, do tabernáculo, do templo. Deus não recebia. E o povo cismava que Deus queria aquilo. Então nós temos que sacrificar e tudo mais. Porque o que estava no coração do povo era sacrifício e holocausto. Mas não misericórdia e conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus aqui é o quê? Nós falamos direto e reto isso. É temer a Deus, irmãos. Conhecer a Deus é temer. Então se eu conheço a Deus, eu não posso agir de forma contrária. Não que eu sempre vou fazer o que Deus quer, não, mas quando eu fizer algo porventura que Deus não quiser, se eu tenho o Espírito Santo hoje, como deveria ser para o povo de Israel, mesmo não tendo o Espírito Santo, mas tinha ali, né? O Senhor agia, o Espírito Santo agia nas pessoas, não estava dentro das pessoas, mas ele já influenciava. Então, o que eu tenho que fazer?
Caso eu venha fazer algo que Deus não queira, eu tenho que me arrepender. Não é verdade? Então é isso. Deus quer uma adoração assim, uma vida assim. Isso era para o Antigo Testamento e é para o Novo Testamento. Isso não muda. Deus, em sua natureza, propósito, plano, muda o sistema de adoração, mas não a verdadeira adoração a Deus. Então, conhecer a Deus, que coisa maravilhosa. Aí nós voltamos para o verso de número 13. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Só que isso não é de coração. Tem que ser de coração, Conhecer a Deus. Tem pessoa que vai para um seminário, não que eu diga que a pessoa não faça isso, quem tem chamado que vá, que queira, mas não é o foco. Muitas pessoas vão para o seminário e desviam. Em vez do seminário, irmão Lucas, ter uma abrangência de maturidade, para a pessoa aproximar-se mais de Deus por meio do conhecimento e levar o conhecimento transmitido, não, a pessoa se afasta. Ela é uma pessoa orgulhosa. E fica aprendendo a como pregar coisa difícil para os outros. E ninguém vai entender. Isso, infelizmente, às vezes arrebata o coração de muitos estudantes seminaristas. Aí o cidadão sai de lá, quando chega em uma igreja que está sedenta pela palavra, começa a filosofar a fé. Aí ninguém entende. Aí tem que trocar aquele pastor. Porque ele é muito acadêmico, ele é muito erudito. Ninguém entende o que ele fala. Não é esse conhecimento. Não que a pessoa não deva fazer o seminário, estudar nessa questão, mas tem que ser isso regido por um coração obediente, temente a Deus. Eu quero aprender e falar para o povo aprender. Coisa boa é quando você ouve alguém falar assim: poxa, irmão, você falou tudo o que você falou, eu entendi. Você falou de uma forma que eu entendi tudo. Porque é o Espírito Santo. Você estuda para passar para as pessoas no Espírito. E ele revela, usa sua boca como boca de revelação. Então, se a pessoa não tiver essa conexão, não tem seminário que dá jeito, não tem estudo que dá jeito. Compra, envereda nos estudos, compra livros, mas não é essa a questão. Só isso é bom, mas se não for regido pelo temor, cai no pé. Camarada, depois da vontade até de queimar os livros, todos os livros, vou queimar tudo. Perdi meu tempo, mas porque o coração dele não estava disposto a conhecer a Deus como Deus quer ser conhecido. Então não é um conhecimento apenas literário, é um conhecimento espiritual. Estou lendo e Deus está falando no meu coração. Ainda que eu não entenda uma palavra ou outra, mas Deus é tão bom que o Espírito Santo vai dando à pessoa que quer assim, que busca assim, um entendimento até de como estudar a Bíblia, para ele mesmo não desviar. Não é verdade? Então tudo isso Deus dá. Então o conhecimento que estava faltando para o povo era esse, estava faltando misericórdia. Estava faltando temor de Deus, não adianta. Entendeu? Então nós temos que ter esse conhecimento. Aprenda isso. Na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre o conhecimento de Deus, que Deus quer ser conhecido, Ele quer que nós alcancemos, atinjamos esse conhecimento dele, é intimidade, relacionamento. Não é só algo decoreba e ficar estudando coisa difícil, para botar os outros em dificuldade. Aí já é até Deus que perdoe de falar demônio. E a pessoa acha que Deus vai ter que vigiar. Pastor, mas só usou uma palavra pesada. Por exemplo, quem usou? Eu vou pegar aqui um partido religioso para não falar do outro dos outros. Quem usou os fariseus contra Jesus? O Espírito de Deus ou o diabo? O diabo. Sim. Então isso acontece antigo. Os falsos profetas que Deus não os mandava falar. Quem mandava falar? Quem usava eles? Deus ou o diabo? O diabo. Então, é isso que eu estou falando, entendeu? Não é bíblico isso. Então não é esse conhecimento. Esse conhecimento pode ser, e quando é assim, não só pode, como é do diabo. Você tem que vigiar para você. Aí verso agora de número 7. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram alivosamente contra mim. Aí ele traz quem? Adão. Ele busca lá na origem Adão. Mas eles
transgrediram a minha aliança, né? Ou a aliança com Adão. O que Adão fez? Nós sabemos, né? Deus mandou Adão fazer uma coisa, Eva e Adão fizeram justamente o que Deus falou para Adão fazer. E até hoje a humanidade paga por isso. Porque ali entrou o pecado no mundo. Então, toda vez que a gente peca de certa forma, a gente está agindo como Adão. Não é? Então a gente tem que agir como quem? Como o segundo Adão. Quem é o segundo Adão na vida? Jesus. Não é? O primeiro Adão caiu no pecado. O segundo Adão não pecou e venceu o pecado, o diabo e a morte já está perto de sua vida. Ele veio nos buscar para a vida eterna. Amém. Então, irmãos, que não façamos como Adão. Quantas vezes Deus tem nos falado, não só aqui na igreja, né? Deus usa pessoas, a gente está na casa da gente, liga o canal e tal. Deus tem nos falado, todas as vezes que Deus manda a gente ir para a direita, a gente vai para a esquerda, isso já é um sintoma de Adão. Não colocou Eva aqui não, mas com certeza ela está embutida. Né? Então, irmãos, nós temos que, se Deus falou, não faça isso, é para não fazer. Pastor, às vezes a gente erra, mesmo vigiando a gente erra, tudo bem, isso é um ponto. Não estou falando aqui de um perfeccionismo não. Mas quando erra, quem tem o Espírito, reconhece. E se nós permanecermos no erro, o que vai acontecer com a gente? O fim é próximo. Né? Então, irmãos, nós temos que seguir os bons exemplos, não agirmos como Adão. Outra coisa